E olha só, pessoal, Hugo Mota dobra a aposta e enfrenta ministros do STF para suspender ação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Quem diria uma grande reviravolta? Parece que pela primeira vez vamos ter um presidente da Câmara dos Deputados que vai bater de frente com o sistema, com Lula e com ministros do STF. Você vai ver aqui agora a última decisão ali do líder da Câmara dos Deputados, que está deixando a esquerda desesperada, e essa é uma excelente notícia para Bolsonaro voltar em 2026. Vamos ver isso agora. Quem vai trazer para nós é o jurista Deltan Dallagnol. Esse conhece do assunto e só fala aquilo que é a verdade, mostrando provas e fatos. Confira agora, você não perde por esperar. Olha que grande reviravolta, que tapa de luvas ali que ele deu nos ministros do STF, que agora estão sem saídas. O que será que eles vão fazer? Dá um like nesse vídeo, pessoal, para fortalecer aqui o nosso canal. Se inscreva aqui, se você ainda não se inscreveu, está perdendo tempo. Se inscreva aqui no nosso canal. Vamos para essa matéria. E realmente agora o Lula e Moraes não esperavam por essa. Confira. Hugo Mota agiu, enfrentou o Supremo e entrou com uma ação no STF para suspender a ação do golpe contra o Bolsonaro, contra o Ramagem e para fazer valer a decisão da Câmara, a votação da Câmara dos Deputados. Então para aí tudo o que você está fazendo, porque isso aqui é urgente, mostra uma mudança de postura do Hugo Mota. Nesse nosso encontro de hoje, eu vou te mostrar duas coisas. Primeiro, como que o Mota agiu para enfrentar o STF para defender a Câmara dos Deputados. E segundo, se isso vai dar certo ou não. Vai funcionar? E você vai ficar abismado ao ver como os ministros do STF não se aguentaram. Como sempre, eles já foram para a imprensa para comentar o contra-ataque do Mota e adiantar sua própria decisão para a imprensa. Vamos então para o primeiro ponto. Olha aqui essa matéria da CNN explicando o que aconteceu. Olha aí, Hugo Mota aciona STF e pede respeito à decisão de deputados sobre Ramagem. O que foi que o Mota fez exatamente, Deltan? Olha, ele não recorreu diretamente da decisão da primeira turma do STF que mandou prosseguir a ação do golpe contra o Ramagem e o Bolsonaro. Não. O Mota entrou com uma ação constitucional chamada de ADPF, que é a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. A ADPF é uma ação utilizada quando algum ato do poder público viola preceitos fundamentais da Constituição. Nesse caso, quem está violando é o Supremo e o preceito fundamental violado é a competência, é a atribuição da Câmara, são as suas prerrogativas e atribuições exclusivas. E antes de seguir aqui mostrando para você o que o Mota pediu, eu quero mostrar o que diz a Constituição no artigo 49, inciso 11. Olha aí. Artigo 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional. Inciso 11. Zelar pela preservação da sua competência legislativa em face da atribuição normativa de outros poderes. Ou seja, a Constituição muito expressamente deu ao Congresso Nacional o poder de defender a própria competência legislativa diante de outros poderes. Esse artigo da Constituição é absolutamente inconfundível diante de atropelos, de violações dos outros poderes, como feitos pelo STF nesse caso, mas também de forma recorrente, com ativismo judicial. O Congresso deve zelar pela sua competência legislativa. Ele tem que dizer, olha, nisso aqui você, STF, você, Lula, não podem se meter, porque essa decisão aqui é minha e não sua. E a decisão de suspender ou não o processo do golpe é soberana da Câmara, que decidiu, aliás, por uma votação muito expressiva. Foram 315 votos contra apenas 143 votos. E olha, diga o que você quiser do Hugo Mota, de todos os presidentes do Legislativo, desde Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, Alcolumbre, com todas as outras críticas que eu e você temos contra o Hugo Mota, a gente precisa reconhecer que ele foi o único que tomou essa atitude inédita de entrar com uma ADPF no STF contra decisões dos próprios ministros. Algo que está escalando a crise institucional e constrange o Supremo. Mas, Deltan, isso aí vai resolver o problema? Olha, eu já vou te dizer, mas se você gostou dessa atitude do Mota em defesa dos deputados, senta o dedo no like para mais gente entender que a pressão funciona e para mais gente se animar com essa mudança de postura do Mota. E agora bora entender que o Mota pediu nessa ADPF. O que foi que ele pediu? Dá uma olhadinha aqui comigo, ó. Vamos ler aqui na matéria da CNN.
O documento enviado pela Advocacia da Câmara dos Deputados ao STF afirma que o entendimento da Corte representa a violação direta e frontal aos preceitos fundamentais da separação de poderes e da imunidade parlamentar formal. Ao restringir de forma absoluta e desproporcional o alcance da prerrogativa conferida constitucionalmente ao Parlamento, a decisão esvazia o papel do Poder Legislativo na contenção de eventuais abusos no exercício da persecução penal contra os seus membros. É o que consta no documento. A Advocacia da Câmara também afirma que a finalidade da prerrogativa de suspender a ação penal não é imunizar o parlamentar de responsabilidade, mas é evitar que processos com viés persecutório ou motivação política comprometam a independência do mandato e regular o funcionamento da Casa Legislativa. Então, o que eles estão dizendo aqui, gente? Eles estão dizendo, e eles estão certíssimos, isso aqui é corretíssimo, que a postura do Supremo, ao impedir a suspensão da ação do golpe que foi decidida pela Câmara, viola a separação de poderes. É claro que viola, porque cada um tem sua esfera de competências e atribuições, e o Supremo está atropelando a do Congresso. E mais, está dizendo que isso viola a imunidade parlamentar prevista na Constituição e essa prerrogativa da Câmara de suspender ações que possam ter um cunho político, persecutório do Supremo contra parlamentares. Isso atrapalha, isso interfere no funcionamento da Casa Legislativa. E estão certíssimos. É exatamente por isso que a Constituição previu a possibilidade da Câmara suspender a ação penal contra o deputado. E essa atribuição ela não poderia ser melhor aplicada do que na ação do golpe, porque é uma verdadeira farsa jurídica, um teatro judicial protagonizado pelo Supremo, em que todo mundo já sabe o resultado final, porque os próprios juízes já condenaram todos os réus antecipadamente da imprensa, dizendo como que eles vão julgar esses réus. E agora que você já entendeu o que aconteceu, vamos para o segundo ponto. Deltan, essa medida aí vai resolver o problema? Olha, eu sei, e você vai saber a resposta a isso aqui, tá? Porque, adivinhe, os ministros já foram para a imprensa pré-julgar esse caso também, pré-julgar a DPF, dizer como que eles vão decidir. Deltan, mas isso não é proibido por lei? Sim, isso é proibido por lei. Mas é proibido por lei por quê? Porque viola a imparcialidade. Veja só, eles já estão dizendo qual é a decisão antes de ler a ação, antes de ver os argumentos, antes de ouvir as partes, e eles já estão antecipando isso. Como que você vai esperar uma decisão imparcial dos ministros quando eles já dizem como eles vão decidir antes da ação tramitar? Isso tem que revoltar a gente por si só. E mais, finge a surpresa. Eles disseram que a ação do Mota não vai prosperar. Olha que coisa absurda que saiu aqui no jornal O Globo. Ministros do STF não veem chance de recurso da Câmara sobre Ramagem prosperar e apontam ação inadequada. Ação inadequada? Alguém tem que falar para eles quem é que está praticando ações inadequadas. Eu lembro da Bíblia quando fala dos fariseus que apontam um cisco no olho do outro quando eles têm um tronco no seu olho. Um tronco, uma árvore no seu olho, e aponta um cisco no olho do outro. É o Supremo falando da ação da Câmara. Olha aqui o que diz a matéria. Ministros do STF avaliam que o recurso apresentado nesta terça-feira pela Câmara para que o plenário da Corte mantenha a suspensão do processo da tentativa de golpe contra o deputado Alexandre Ramagem não tem chances de prosperar. Não tem chances de prosperar, foi o que os ministros falaram, gente. Mas, para alguns ministros, uma ADPF não poderia ser usada em nenhuma hipótese para pedir uma revisão de uma decisão tomada pela turma. Eles alegam que o instrumento escolhido é inadequado, é equivocado. Ministros, tomem vergonha na cara. A ação mal foi proposta e vocês já estão na imprensa dizendo que ela não vai prosperar, antecipando sua decisão. Você quer uma prova maior do que essa, de que o problema dos abusos judiciais do Supremo não vai ser resolvido no Brasil, a não ser com o impeachment constitucional dos ministros? Eles não têm nenhum pudor, nenhuma postura de juízes, nada. Eles deveriam se manifestar apenas nos autos. Mas não, eles vão e eles comentam na imprensa até o que eles mesmos vão decidir. Eles estão agindo como políticos de toga. E eles fazerem isso aqui é mais uma evidência de que o Congresso precisa escalar a crise institucional e responder ao STF com remédios políticos, porque é a linguagem que os ministros do STF vão entender. Tomara que o Mota
Não só depois dessa virada aí de chave dele de enfrentar o Supremo, ele se irrite ainda mais com isso, ele persevere, ele escale a discussão e que a pressão dos deputados por uma resposta ao Supremo aumente a ponto do Mota instalar a CPI de abuso de autoridade, que está lá na Câmara, parada, engavetada. É a CPI contra os abusos do Supremo que foi proposta pelo Marcel Van Hatten do Partido Novo e que já atingiu todas as assinaturas necessárias. Se o Mota não tiver disposição de fazer o que é certo e justo, que o faça por cálculo político. Porque imagina o quanto de gente que, como você, como eu, estão frustrados e ficam frustrados ao ver tudo isso acontecendo. O que a gente não pode fazer é desistir. Aquele ditado Deus ajuda quem cedo madruga, quem trabalha, deveria ser adaptado para dizer algo como Deus insiste aquele que persiste. Porque a perseverança não é só uma virtude bíblica, mas é o caminho de saída dos grandes problemas da vida. Pois é, e não para por aí, hein? Agora nós vamos ver aqui um comentário do jornalista Alexandre Garcia que vai complementar essa matéria. Olha só, nessa ação aí contra o Ramagem, que ia beneficiar o Jair Bolsonaro, a Câmara agora acaba de tomar uma posição, tomou um partido, tomou um lado, e isso é uma grande mudança em Brasília. Ninguém esperava por isso, pelo menos tão cedo. Olha só o que vai trazer aqui o Alexandre Garcia e olha só no que ele vai falar ali, que está para acontecer ali no Congresso Nacional, que vai influenciar toda essa situação. Pode ser uma grande reviravolta. Confira agora a fala do Alexandre Garcia, ele que já trabalhou 40 anos na política e ele sabe o que ele está falando. Confira. Bom dia. O que vai fazer o presidente da Câmara, Hugo Mota, sobre a decisão do Supremo de, digamos, fatiar a suspensão determinada pela maioria da Câmara da ação penal contra o deputado Alexandre Ramagem? Ele está em Nova York, foi entrevistado pela CNN e disse que a assessoria jurídica da Câmara está estudando uma resposta ao Supremo. E ele lembrou que foi uma maioria de 315 deputados em 513, o que significa 61%. Se os deputados representam o povo, a população brasileira, os senadores representam os estados. Se 61% do povo é representado pela Câmara, é a vontade de 120 milhões de brasileiros, né, de todas as idades, eleitores ou não. Só para mostrar a força do poder legislativo, da representação popular que está estabelecida no primeiro artigo da Constituição. Todo poder emana do povo que o exerce através de seus representantes eleitos. Bom, ele deu uma resposta. Vai dar a resposta pelo oficial, né, pelo setor jurídico, mas nem precisaria. Né? Já foi publicado no Diário Oficial e é lei. É lei feita. É lei. Ele está respondendo por uma questão de harmonia de poderes, mas por uma questão de independência de poderes, decidiu o poder mais forte, que é o poder do povo, que está em primeiro lugar na Constituição, no artigo 2º, está em primeiro lugar. Além do mais, o artigo 97 da Constituição diz que para declarar a inconstitucionalidade de algum ato normativo, ou seja, de alguma lei, é necessária a maioria absoluta do tribunal que assim o fizer. Qual é a maioria absoluta no Supremo? 6. Né? Porque a maioria simples é assim, estavam presentes 7, 4 votaram, isso é a maioria simples. A maioria absoluta é metade mais 1 do total. São 11 ministros, tem que ter 6. Mas votaram 5. Numa turma, fazendo esse fatiamento. Fatiamento consiste no seguinte: o deputado deixa de ser deputado antes da diplomação, aí ele paga, e aí ele pode ser condenado. Mas eu já falei nisso aqui. Não dá para separar. Não tem dois Alexandre Ramagem, uma pessoa física e uma pessoa jurídica do direito público. Não tem. É um Alexandre Ramagem que é deputado. Que se o pessoa física for condenado, é o deputado que vai para a prisão. E a Constituição exatamente dá essa oportunidade à Câmara de sustar enquanto estiver em vigência
o mandato. Depois de terminar o mandato, pode voltar a ser processado. Né? Essa é a questão, que deve estar nas mãos lá do jurídico da Câmara. E, por fim, a defesa de Carla Zambelli falou para o relator ministro Moraes, né? Disse, olha, queremos suspensão também. Foi suspenso o Ramagem, queremos suspensão. Agora, já foi oficiado à Câmara, dia 28 de abril, a defesa de Carla Zambelli já pediu, dia 28 de abril, para suspender também essa ação penal. O ministro Moraes disse que não dá porque esses atos aconteceram antes da diplomação dela, do mandato atual. Mas ela já era deputada antes. Então, eu não entendi a resposta. Não entendi. Deve ter alguma firula lá que ele entendeu. Mas quando ela... os atos de que ela está sendo acusada foram durante o mandato anterior. Né? Supostamente invasão da parte da informática do Conselho Nacional de Justiça. Pois é, pessoal, a política tem dessas coisas, né? Tem esse vai e vem, né? Tem essas reviravoltas e a gente nunca vai ficar sabendo, na verdade, por que o senhor Hugo Mota resolveu mudar de ideia, né? Ele estava ali tão convencido de que não ia, né, ajudar ali a direita, principalmente na questão da anistia, né? E agora, do nada, assim, ele começa a, parece que, virar ali, mudar a casaca, como se diz, né? E está se voltando ali para o lado de Jair Bolsonaro, beneficiando alguns parlamentares ali da direita. Tudo isso, pessoal, tudo isso se deve a um levante da direita nos últimos dias, que não tem aceitado esse tipo de coisa, não tem aceitado simplesmente fazer números ali. Inclusive, há pouco tempo, né, eles votaram ali para aumentar o número de deputados ali, e o senador Cleitinho, inclusive, foi contra e colocou ali um embargo, porque isso vai subir as contas do Estado ali cada vez mais e vai abrir um precedente, por quê? Os vereadores também vão querer fazer isso, as assembleias nos municípios vão querer fazer isso, e isso vai só aumentando, inchando, inflamando os cofres públicos, né? E quem paga essa conta sou eu e você. Outra coisa também que é um absurdo, que já deveria ter sido começado a ser discutido ali, votado em Brasília, é com respeito à CPI do INSS, né? A CPI da Previdência Social, e agora descobriram aí a quarta fase aí do rombo do INSS, que o buraco ainda é mais embaixo ainda e envolve outros setores ali do governo de Lula, né? Governo de Lula envolvido em mais um rombo, né? Já era para se esperar, né? Inclusive o Bolsonaro avisou que ele falou, quando ele estava saindo o último discurso dele, ele falou: vocês vão sentir saudade de mim. Só essa frase aí já foi uma bomba, né? Porque já estava prevendo aí tudo que ia acontecer. Enquanto isso, pessoal, enquanto aqui cada semana a gente descobre mais um absurdo dentro desse desgoverno, o Lula tá ali, viajou para a Rússia, depois para a China, né? E aí o Pepe Mujica, né, que é um dos principais líderes da esquerda aqui da América, faleceu. O Lula já falou, ele vai de lá do Oriente, lá do Ocidente, lá, ele já vai partir direto ali pro enterro, ali pro velório do Pepe Mujica. Tudo isso para quê? Para homenagear alguém que foi a favor, liberou casamento gay, liberou aborto, liberou drogas, liberou um tanto de coisa. Tudo que ele podia liberar de ruim, ele liberou ali no país dele. E é isso, e é esse tipo de gente que o Lula fica batendo continência de manhã, de tarde, de noite. Inclusive, o Jair Bolsonaro, né, em uma das suas falas, ainda quando presidente, ele falou sobre isso. Em certa ocasião, durante o governo da Dilma, a Dilma viajou até lá, esteve com o Pepe Mujica e numa reunião fechada, trataram assuntos de controle, de dominação da América do Sul, e ali foi falado coisas, pessoal, que não podia sair daquela sala. Inclusive, tem um livro que relata alguns assuntos desses, porque foi vazada essa conversa, e é coisa cabulosa mesmo. Então,
Esse tipo de gente, pessoal, na verdade, que prega aí, né? Ah, eu sou a favor dos pobres, eu defendo o direito dos pobres. Só que, na verdade, está trazendo mais pobreza, né? Quem é a favor dos pobres traz pobreza. Você tem que ser a favor, pessoal, é da prosperidade, é da riqueza, é da abundância, não a favor da pobreza. Então, tem que tirar os pobres dali, não ajudá-los a continuar ali. É o que o Lula tem feito aí desde 2002, que ele vem falando que vai tirar o povo da pobreza, vai tirar e nunca que tira, né? E fica se aliando a ditadores, como por exemplo agora ali, né? Na Rússia encontrou com o Putin, encontrou com Xi Jinping, encontrou com outros ditadores ali. Parece que até o Maduro estava por lá também. Tudo isso para perpetuar no poder. Mas as coisas estão mudando. Vocês estão vendo aqui o Hugo Motta, parece que alguma coisa alfinetou ele, e ele quer mudar a situação, ele não quer continuar apoiando ali e indo, tocando o mesmo barco ali que os ministros do STF. Inclusive ministros esses que alguns já estão falando até em adiantar a sua aposentadoria, como é o caso do Barroso. Barroso pode estar de saída e o Lula pode arrumar para ele uma vaguinha daquelas assim, bem luxuosas, em uma embaixada ali na Europa. Já pensou que coisa fina? Você ser um embaixador do Brasil ali de repente na Noruega, em Luxemburgo, de repente na Alemanha, e ficar ali com mais ou menos uns 200 mil reais ali, ou 50 mil euros por mês, para poder gozar aí os seus anos de vida com a sua família, é um presente que o Luiz Roberto Barroso pode ganhar por ter devolvido a democracia, né? De acordo com o que ele falou, derrotamos o bolsonarismo, né? Então, é um presente que ele vai receber aí. Isso aí é o que tem sido falado ali nos corredores em Brasília. Olha só, nós vamos ficando por aqui. Eu quero te convidar para se inscrever nesse canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você apoia realmente a direita, o conservadorismo, e se você acredita também que Jair Bolsonaro pode voltar à presidência no ano que vem, eu quero te convidar para se inscrever no canal. Tem um botão aqui embaixo, você clica, se inscreve, totalmente gratuito. Muitas pessoas passam por aqui e não se inscrevem, e isso é um pecado. Se inscreva agora, dá um like nesse vídeo e tamo junto.